Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos falar sobre um tema que é essencial na prática médica: tabagismo, com foco no estímulo à cessação do hábito e no tratamento, beleza? Com certeza vocês já tiveram a oportunidade de atender pacientes e perceber que é um hábito muito frequente, tá? E também, como vocês sabem, um hábito extremamente nocivo. E para facilitar, pessoal, o acompanhamento de vocês, eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito denso. Aqui é o primeiro momento em que nós vamos realmente tratar de um tema doença, né? Porque, como nós vamos discutir ao longo dessa aula, o tabagismo é uma doença crônica, tá? Então, a aula foi dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos fazer toda a abordagem inicial ao tema, tá bom? E conversar sobre o tratamento não farmacológico do tabagismo. E na segunda parte, nós vamos tratar exclusivamente do tratamento farmacológico. E eu já começo essa aula trazendo um dado que, quando a gente para pensar, é chocante. O tabagismo é uma das principais causas de morte prematura no mundo. Isso mesmo, pessoal. O tabagismo é amplamente reconhecido como uma das principais causas de morte prematura e evitável em todo o mundo. De acordo com a literatura médica, o tabagismo, pessoal, é um dos principais fatores de risco comportamentais para a mortalidade global. Olha só, em 2019, o uso de tabaco foi responsável por aproximadamente 7,69 milhões de mortes. E olha esse dado: 200 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade. 200 milhões de anos? Vocês já ouviram falar o quanto o tabagismo reduz a expectativa de vida? É exatamente isso que esse número de 200 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade significa, certo? São milhões de anos desses milhões de pacientes tabagistas, né, que foram ajustados para baixo. Pesquisas mostram que, em média, a pessoa que fuma vive 10 anos a menos do que alguém que nunca fumou. 10 anos. Isso significa que, enquanto uma pessoa não fumante pode chegar aos 80 anos, um fumante pode ter sua vida encurtada para 70 anos. Percebam o quanto isso é drástico. Mas olha só a boa notícia, pessoal. E isso é algo que precisamos enfatizar sempre para os pacientes. Parar de fumar traz benefícios concretos independentemente da idade em que a cessação do hábito acontece. Se uma pessoa parar de fumar antes dos 40 anos, o risco de morte prematura cai em até 90%. Ou seja, mesmo que o paciente tenha fumado por anos, o corpo tem uma capacidade impressionante de se recuperar. Olha só, outro dado interessante é que a recuperação após a cessação do hábito acontece de forma progressiva. Então, dependendo da idade em que a cessação ocorre, a expectativa de vida do paciente pode aumentar entre 4 e 10 anos. Isso significa, pessoal, que nunca é tarde para parar de fumar. Mesmo um paciente mais velho pode sim se beneficiar bastante ao abandonar o cigarro. Certo, pessoal? Então, vejam esse slide. O que acontece no organismo quando uma pessoa para de fumar? Quando um paciente decide parar de fumar, as melhorias, pessoal, começam a acontecer quase que imediatamente. E vocês precisam saber disso aqui justamente para orientar esse paciente, porque isso aqui são mais motivos para parar de fumar. Então vejam só, no curto prazo, um dos primeiros benefícios que observamos é a melhora da saúde mental.
Muitos fumantes acreditam que o cigarro os ajuda a lidar com estresse, com ansiedade, mas na realidade estudos mostram que a cessação do tabagismo reduz os níveis de ansiedade, depressão, estresse. Isso acontece porque o uso contínuo do cigarro mantém o cérebro em um ciclo de dependência química, que gera momentos de alívio seguidos por períodos de ansiedade e fissura. Quando o paciente consegue interromper esse ciclo, sua qualidade de vida psicológica melhora muito, pessoal. Ele experimenta um aumento no afeto positivo, ou seja, a sensação geral de bem-estar, tá? Então, nesse curto prazo após parar de fumar, o paciente já vai perceber uma redução nos níveis de ansiedade, beleza? Além disso, além dos impactos emocionais, há mudanças físicas perceptíveis logo nos primeiros meses. Vejam só, a função pulmonar melhora progressivamente, os sintomas respiratórios como tosse, falta de ar começam a diminuir, e isso ocorre porque o organismo inicia um processo de redução da inflamação nos alvéolos, o que facilita a respiração desse paciente. Outro ponto muito interessante é a melhora nos marcadores bioquímicos do corpo. A cessação do tabagismo, como eu falei, reduz a inflamação e o estresse oxidativo, e isso contribui para um melhor funcionamento do sistema cardiovascular. Em poucos meses de abstinência, já é possível, por exemplo, observar alterações positivas no perfil lipídico desse paciente, como o aumento, do HDL e uma redução do LDL. Certo, pessoal? Agora, quando olhamos para o longo prazo, os benefícios se tornam ainda mais impressionantes. É aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Parar de fumar reduz significativamente o risco de morte por qualquer causa, mas principalmente por doenças cardiovasculares e câncer de pulmão, que essas, como vocês sabem, estão entre as principais causas de óbito relacionadas ao tabagismo. Com o passar dos anos, o risco de desenvolver doenças associadas ao cigarro vai diminuindo progressivamente, pessoal, até se aproximar parcialmente dos níveis de uma pessoa que nunca fumou. O corpo sempre responde positivamente à cessação do tabaco. Beleza, pessoal? Então, olha que dados interessantes para vocês saberem, terem em mãos para dialogar com o paciente que é tabagista. Agora, um ponto que muitas pessoas trazem como preocupação ao parar de fumar é o ganho de peso. É verdade, pessoal, algumas pessoas ganham alguns quilos após a cessação. Pode ocorrer até 5 quilos de ganho de peso. E isso está relacionado a mudanças no metabolismo devido a uma redução da taxa metabólica basal do organismo. E também por alterações no comportamento alimentar, devido ao aumento de hormônios orexígenos e redução de hormônios anorexígenos. Beleza? No entanto, pessoal, é fundamental que ao abordar esse paciente com tabagismo, deixar claro que o ganho de peso pode acontecer, mas não anula em hipótese alguma os benefícios cardiovasculares da cessação. Pelo contrário, mesmo para aqueles pacientes que ganham alguns quilos, o risco de infarto e o risco de AVE diminuem significativamente após parar de fumar. Ou seja, o balanço geral, os benefícios de parar de fumar sempre vão superar qualquer possível efeito adverso de curto prazo. Então, os ganhos vão aí desde melhora da função pulmonar, da saúde mental, até uma redução drástica do risco de morte precoce. Então, sempre que estivermos lidando com um paciente tabagista, precisamos reforçar que nunca é tarde para parar de fumar e que cada dia que ele fica sem o cigarro já apresenta um avanço importante para a saúde desse paciente. Beleza? Agora, olha só, vejam o impacto da nicotina no cérebro humano. Daqui para frente vocês vão entender por que a nicotina causa tanta dependência e por que é tão difícil para o paciente parar de fumar. Vejam só, quando uma pessoa fuma,
a nicotina ela entra rapidamente na circulação e chega ao cérebro em questão de segundos. Lá no cérebro, ela se liga a receptores específicos, chamados receptores nicotínicos, que são da acetilcolina. Esses receptores fazem parte de um sistema que normalmente vai responder à acetilcolina, que, como vocês sabem, é um neurotransmissor natural do nosso corpo. Só que a nicotina estimula esses receptores de forma muito mais intensa do que a acetilcolina, provocando uma liberação em grande quantidade de neurotransmissores que afetam diversas funções cerebrais. Um dos principais neurotransmissores liberados nesse processo todo é a dopamina. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar lá na farmaco que a dopamina está ligada ao sistema de recompensa do cérebro, certo? Esse é o mesmo sistema que é ativado por outras drogas de abuso, como a cocaína, heroína. E quando a nicotina aumenta a liberação de dopamina no núcleo accumbens, que é esse núcleo de recompensa, uma região associada ao prazer, à recompensa, o cérebro aprende que fumar é uma experiência prazerosa. E o que acontece? A pessoa que fuma sente vontade de repetir essa experiência, reforçando o comportamento e criando a dependência. Mas a nicotina não age apenas na dopamina, pessoal. Ela também influencia outros neurotransmissores, como a noradrenalina, que esta aumenta o estado de alerta e reduz o apetite. Age ainda na serotonina, que modula o humor e pode explicar por que alguns fumantes relatam que o cigarro ajuda a aliviar o estresse, né? Além disso, o glutamato, que também está envolvido na memória, no aprendizado, tá? O GABA, que tem um efeito calmante. E além disso, a nicotina estimula a liberação de beta-endorfinas, que são substâncias naturais do corpo associadas à sensação de bem-estar e também redução da ansiedade. Agora, um detalhe interessante. A primeira experiência com o cigarro para muitas pessoas não é agradável. Alguém aqui já ouviu alguém falar que na primeira vez que fumou sentiu tontura, enjoo, tossiu bastante? Isso é muito comum, pessoal. A nicotina inicialmente pode causar uma resposta aversiva, mas com o uso contínuo o cérebro começa a se adaptar e a sensação desagradável desaparece e é substituída pelo prazer por estar estimulando ali o núcleo accumbens, certo? E um problema disso, pessoal, é que com o tempo a pessoa passa a precisar cada vez de doses maiores para sentir o mesmo efeito. E aí vem um grande problema. Quando o fumante decide parar de fumar, ele enfrenta a síndrome da abstinência. Por quê? Com esse tempo todo fumando, precisando de doses cada vez maiores, né, o efeito da tolerância, chega um ponto que o paciente, se ele tentar parar de fumar, ele vai sentir abstinência, ele vai ter a síndrome da abstinência. Como o cérebro já está acostumado a receber nicotina ali regularmente, a interrupção abrupta da substância causa um desequilíbrio neuroquímico no cérebro desse paciente. E isso gera muitos sintomas. Então, são os sintomas da síndrome de abstinência, como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, insônia, aquela vontade intensa de fumar, que é chamada de fissura. Então, entendam. Parar de fumar não é só uma questão de força de vontade. O fumante está lidando com uma série de mudanças no funcionamento do cérebro, o que torna esse processo muito desafiador. E é por isso, pessoal, que quando falamos de tratamento para cessação do tabagismo, não podemos simplesmente dizer para o paciente, olha, basta parar de fumar. Não é assim. O tabagismo é uma doença crônica e, como qualquer doença crônica, precisa de uma abordagem estruturada. Algumas pessoas conseguem parar de fumar apenas com suporte comportamental, mas muitas pessoas vão precisar de tratamento farmacológico para reduzir a fissura e para reduzir esses sintomas de abstinência que eu falei com vocês. Além disso, pessoal,
a forma como nós abordamos o paciente faz toda a diferença. Se o paciente entender que há uma explicação biológica para a dificuldade de parar de fumar, ele com certeza se sentirá menos culpado e mais motivado a aderir ao tratamento. Então, pessoal, compreender a neurobiologia da dependência da nicotina nos ajuda a tratar melhor nossos pacientes. A cessação do tabagismo, como eu falei, não é só uma questão de decisão pessoal. É um processo que exige suporte, estratégias bem definidas e muitas vezes o uso de medicação para facilitar a transição para uma vida sem cigarro. E quanto mais a gente entende o que acontece no cérebro, melhor conseguimos conduzir esse tratamento de forma eficaz. Certo? Então, pessoal, agora um ponto que vocês precisam ter clareza para explicar ao paciente. Quais doenças estão associadas ao tabagismo? E aqui eu já adianto a vocês, são muitas. Algumas delas vocês já conhecem bem, mas vale a pena reforçar porque são condições altamente prevalentes na prática médica. Então, vamos ver aqui, introduzindo para a parte pulmonar. Quando um paciente fuma, ele está inalando uma série de substâncias tóxicas que causam dano direto às vias aéreas. Esses componentes são divididos em componentes irritantes e componentes mutagênicos/carcinogênicos. O primeiro grupo, os irritantes, inclui substâncias que inflamam as vias aéreas e prejudicam a capacidade de defesa do pulmão. Já o segundo grupo contém compostos que podem levar a mutações celulares e, consequentemente, ao desenvolvimento de câncer. Uma das primeiras alterações que ocorre nas vias respiratórias do paciente que fuma é a inflamação crônica. A exposição ali contínua à fumaça leva ao acúmulo de neutrófilos, linfócitos, e esses liberam citocinas inflamatórias e mediadores pró-oxidantes. Isso tudo resulta em um estado de inflamação persistente que contribui agredindo as células do epitélio respiratório, prejudicando os mecanismos de defesa natural do pulmão. Além disso, pessoal, a fumaça do cigarro ela danifica os cílios das células epiteliais das vias aéreas. Esses cílios, como vocês estudaram no ciclo básico, têm um papel fundamental na limpeza do muco e na remoção de partículas e micro-organismos ali das vias aéreas. E quando esses cílios perdem a sua função, ocorre um acúmulo de muco, e isso favorece infecções respiratórias recorrentes e exacerbações inflamatórias. Beleza? Na DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que vocês sabem é uma das consequências mais importantes do tabagismo, o paciente na DPOC ele desenvolve um quadro de obstrução progressiva do fluxo aéreo, tornando-se cada vez mais difícil respirar. E esse processo ele está diretamente relacionado à inflamação crônica e ao estresse oxidativo que é causado pelo cigarro nas vias aéreas. Então, lá dentro do pulmão está acontecendo a destruição do tecido pulmonar, que leva ao que chamamos de enfisema, e aumento da produção de muco e inflamação, resultando na bronquite crônica. E esses dois componentes, enfisema e bronquite crônica, são os componentes que formam a base da DPOC. Certo, pessoal? E mais, olha aí, a inalação contínua de substâncias oxidantes presentes na fumaça também reduz a defesa antioxidante do pulmão e estimula a produção de múltiplos genes inflamatórios. Isso, pessoal, gera um ciclo vicioso com desequilíbrio bioquímico que favorece ainda mais inflamação e dano celular. Então, pessoal, por isso é fundamental que os pacientes que vocês atenderem, identificar que são tabagistas, eles precisam entender que o tabagismo não afeta apenas a função respiratória no presente, ou seja, não é só atualmente, mas também compromete progressivamente a saúde pulmonar e a saúde do corpo como um todo, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide.
E quanto antes a cessação do tabagismo acontecer, melhor a recuperação do pulmão e menor a chance de sequelas irreversíveis. Beleza, pessoal? Mas, além da DPOC, quais outras doenças estão relacionadas ao tabaco? Então, esse slide vai trazer isso para vocês, né? A DPOC, eu citei no slide anterior para vocês. Quais outras? A doença pulmonar intersticial. Aqui, pessoal, é um grupo de doenças que afetam o interstício do pulmão, para além dos alvéolos. Causa inflamação, fibrose, e esse processo todo leva a sintomas como dispneia, tosse seca, prejuízo ali nas trocas gasosas. Então, a doença pulmonar intersticial é outra, além da DPOC, afetando o pulmão. Além disso, pessoal, o que mais? O tabagismo ele está intimamente relacionado a doenças extrapulmonares. E dentre as principais, nós temos aí as doenças cardiovasculares, né? Essa aqui, pessoal, como vocês sabem, é uma das principais causas de morte associadas ao tabagismo. O cigarro, então, ele acelera o processo de aterosclerose, aumenta a pressão arterial e, consequentemente, com essas modificações, aterosclerose, aumento de pressão arterial, ele aumenta e muito o risco de infarto, o risco de acidente vascular encefálico na versão isquêmico, certo? Agora, olha só, um dado importante que a gente precisa ter em mente para passar para os pacientes. Um ano, pessoal, um ano após parar de fumar, o risco de infarto já reduz consideravelmente. Alguns estudos, inclusive, falam numa redução de até 50% desse risco de infarto um ano após parar de fumar. Beleza? Olha que ponto importante para a gente reforçar com os pacientes. Outra doença, pessoal, osteoporose. Pois é, o cigarro ele também afeta os ossos, gente. O tabagismo ele vai afetar ali de forma negativa a qualidade óssea do paciente que fuma. Se for mulher, então, o prejuízo é muito maior, porque já existe uma predisposição, certo? E, consequentemente, aumenta o risco de fraturas. Então, pensa, paciente idoso, às vezes paciente do sexo feminino, idosa, tabagista, o risco de fratura aí já vai ser muito grande, porque ela já tem uma predisposição para osteoporose, ainda tem um tabagismo piorando. Então, vejam só. E, claro, o temido câncer. Aqui, pessoal, é o impacto mais bem documentado do tabagismo. Ele está diretamente relacionado ao câncer de pulmão. Então, tradicionalmente, vocês veem o tabagismo associado ao câncer de pulmão. E para o paciente também isso aqui, muitas vezes, é bem claro. Mas olha só, outros tipos de câncer, como câncer de cabeça e pescoço, aí principalmente o câncer oral, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de bexiga, enfim. Ou seja, uma série de cânceres para além do câncer de pulmão que estão relacionados aí com o tabagismo. Então, percebam o quanto temos de doenças relacionadas ao tabaco, tanto as pulmonares quanto as extrapulmonares. Beleza? Agora me digam, se o tabagismo está associado a tantas doenças, qual deve ser o papel da atenção primária nesse contexto? A atenção primária, pessoal, tem um papel fundamental no combate ao tabagismo. Por quê? Porque é no contato regular com os pacientes, nas consultas de rotina, que nós vamos conseguir identificar os pacientes que são tabagistas e que nós vamos conseguir avaliar a motivação desse paciente para ele parar de fumar e, consequentemente, oferecer o suporte necessário. E aqui entra um ponto importante, pessoal. A abordagem para a cessação do tabagismo precisa ir além do simples conselho médico. Como eu falei para vocês, não basta só dizer: olha, seu João, você precisa parar de fumar porque isso faz mal para a sua saúde. O paciente, muitas vezes, ele já sabe disso. O que ele precisa é de uma orientação estruturada com estratégias personalizadas para o perfil dele. Então, já quero deixar uma pergunta para vocês refletirem. Quais são,
na opinião de vocês, as principais estratégias de cessação do tabagismo? Se você chegou direto a essa aula e não viu a nossa aula de entrevista motivacional, talvez você ainda não saiba responder essa pergunta. Mas se você viu a aula de entrevista motivacional, com certeza você deve estar pensando no quanto esta abordagem é útil no cuidado ao paciente tabagista. E realmente é isso. Ao longo desta aula, vocês vão perceber o quanto a entrevista motivacional, a abordagem motivacional vai ser útil nessa situação. Então, olha só, é fundamental, pessoal, entendermos que quando falamos sobre a cessação do tabagismo, nós não estamos lidando apenas com a questão de força de vontade. Eu falei isso para vocês no começo da aula e reforço aqui. O tabagismo é uma doença crônica que é causada pela dependência de nicotina. E, mais uma vez, como qualquer doença crônica, exige uma abordagem estruturada e um suporte adequado para que haja sucesso no tratamento. Então, dentro desse conceito, o aconselhamento breve, que eu vou explicar para vocês o que é, esse aconselhamento breve é uma das principais ferramentas e uma das mais acessíveis e eficazes que nós temos para utilizar com o nosso paciente. Esse aconselhamento breve consiste basicamente em seguir a estrutura que nós chamamos de PAPA ou PAPA, certo? Que eu vou explicar para vocês a seguir. Mas vamos lá, resumindo aqui. São 5 passos que nós utilizamos para essas abordagens breves, que são perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar o paciente, sem necessariamente fazer isso por longos períodos, mas sim aconselhamentos breves pontuais. Então, olha só, um ponto que temos na literatura que é muito interessante é que as intervenções bem curtinhas, de até 3 minutos ou até menos que isso, elas já demonstram um impacto significativo. Olha só, alguns estudos mostram que uma intervenção breve, como simplesmente perguntar ao paciente se ele fuma e se ele fuma, a gente alertar ele sobre os riscos do tabaco, isso pode gerar a taxa de cessação entre 5% e 10% ao ano. Olha só, pessoal, isso significa que se nós atendermos 100 pacientes fumantes e fizermos essa intervenção mínima com todos eles, pelo menos 5 a 10 desses pacientes podem parar de fumar apenas com esse pequeno estímulo. Agora, olha só, se essa abordagem for realizada de maneira mais estruturada e contínua, o impacto ele vai ser ainda maior. Olha só, o aconselhamento breve feito pelo médico aumenta em 66% a chance do paciente parar de fumar. Isso é um dado muito relevante, porque mostra para a gente que mesmo em atendimentos curtos e sem um acompanhamento prolongado, nós conseguimos melhorar significativamente as taxas de abandono do tabaco. E por que isso acontece, pessoal? Simplesmente porque a motivação do paciente para parar de fumar não é algo fixo. Essa motivação ela pode mudar e ela muda ao longo do tempo, especialmente se o paciente for exposto repetidamente a mensagens que reforcem a importância de cessar esse hábito. Em outras palavras, quanto mais vezes o profissional reforça essa ideia, maior a probabilidade de o paciente decidir parar. Por outro lado, pessoal, olhem esses dados. Se formos um passo além e oferecermos um aconselhamento intensivo, com consultas de acompanhamento, maior suporte, essa taxa de sucesso pode saltar para 86%. Obviamente, isso depende do estágio de motivação do paciente, que eu vou conversar com vocês mais adiante, mas também já conversei com vocês na aula de entrevista motivacional. Mas em estudos comparativos, pacientes que receberam aconselhamento intensivo, eles tiveram 49% mais chances de parar de fumar do que aqueles que receberam apenas uma abordagem breve.
Ou seja, embora o aconselhamento breve já seja uma estratégia extremamente útil e de fácil implementação, quanto maior o suporte nós tivermos condição de oferecer para aquele paciente, melhor o resultado. Tá? Então, as intervenções breves, elas são muito importantes porque elas podem estar em qualquer consulta do dia a dia. O paciente veio por um motivo específico, eu posso fazer um aconselhamento breve ali para ele parar de fumar, utilizando as estratégias da entrevista motivacional, que eu vou falar para vocês. Mas no contexto que eu percebo que esse paciente já está num estágio de motivação interessante, eu começar a marcar consultas exclusivamente para a gente abordar sobre o tabagismo vão ser importantíssimos, porque, como eu mostrei aí para vocês, a gente pode ter 49% mais chance desse paciente parar de fumar quando a gente utilizar estratégias de aconselhamento mais intensivo, certo? Então, pessoal, o que fica de lição aqui? Que mais do que tentar convencer o paciente de forma exaustiva, nossa abordagem ela deve ser constante e frequente. Pequenas intervenções que a gente vai fazer ali repetidamente ao longo do tempo, elas podem ser muito eficazes. Quando a gente perceber que o paciente está no estágio de mudança mais interessante, a gente pode tornar esse aconselhamento mais intensivo, tá? Então, essas abordagens breves, às vezes, elas vão ser muito mais eficazes do que uma única vez a gente tentar persuadir o paciente a parar de fumar. Vocês vão ver isso adiante. O objetivo é avaliar o grau de motivação e plantar a semente da mudança. E aí a gente vai acompanhando esse paciente para que quando ele estiver pronto, ele possa tomar a decisão de parar de fumar de forma definitiva. Então, na prática clínica, sempre que tivermos a oportunidade de abordar o tabagismo com o paciente, mesmo que breve, devemos fazer isso, tá? Nunca sabemos qual é o momento em que aquela mensagem fará diferença e que ela vai ser um gatilho para a mudança desse paciente. Beleza, pessoal? Então, pessoal, até agora nós entendemos o impacto do tabagismo e a importância da cessação do hábito. Beleza? Vamos então agora detalhar a abordagem prática que vocês vão utilizar para auxiliar os pacientes nesse processo de mudança. Eu citei agora há pouco para vocês o PAPA, certo? Lembra? Aquelas 5 letrinhas, né? Então, na prática clínica, gente, nós utilizamos modelos estruturados para facilitar a condução da cessação do tabagismo. Então, aí na tela para vocês está aí o modelo PAPA, que são 5 passos essenciais que o acrônimo é a primeira letra de cada um desses passos. Então vamos lá. Primeiro seria perguntar, tá? Segundo, avaliar. Terceiro, aconselhar. Quarto, preparar. Quinto, acompanhar. Cada uma dessas etapas, pessoal, é fundamental para personalizar a abordagem ao paciente que vocês estão atendendo e, consequentemente, aumentar as chances de sucesso na cessação do tabagismo. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir para destrinchar cada uma delas aqui com vocês. Então, vejam só. O primeiro passo aqui é perguntar. Então, nós vamos identificar o uso do tabaco. Então, o primeiro passo é questionar todos os pacientes sobre o uso de tabaco. Nós vamos fazer isso de forma sistemática e integrada à rotina de atendimento, certo? Na parte ali da exploração, que vocês, o terceiro passo ali da consulta que vocês estão fazendo, ali a exploração, vão fazer o cabeçalho, nos hábitos de vida, é um momento que vocês vão utilizar para integrar a rotina de vocês a parte de avaliação sobre tabagismo. Perguntar, tá? Se o paciente fuma. E eu vou detalhar isso para vocês com essas perguntas aí. Então, independentemente da frequência, do formato, nós devemos identificar se esse paciente faz uso de tabaco, seja por cigarros convencionais, cigarros eletrônicos ou outros derivados, enfim. Para isso, pessoal, algumas perguntas são essenciais. Aí na tela para vocês. Você fuma? Há quanto tempo você fuma? Quantos cigarros fuma por dia? Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro?
Já tentou parar de fumar em algum momento? O que aconteceu? Você tem interesse em parar de fumar? Percebam, essas perguntas, elas nos permitem avaliar se o paciente fuma e qual o grau de dependência que esse paciente tem da nicotina. Além disso, o nível de exposição ao tabaco e o grau de motivação para a mudança. Percebem o quanto essas 6 perguntas conseguem nos ajudar aqui nesse momento? Então, por exemplo, pacientes que fumam 20 ou mais cigarros por dia, ou então que acendem o primeiro cigarro nos primeiros 30 minutos após acordar, eles apresentam um maior grau de dependência, o que pode indicar para nós a necessidade de um suporte mais intensivo, porque provavelmente eles terão uma chance maior de desenvolverem fortes sintomas de síndrome de abstinência na cessação desse hábito. Então, percebam que as 2 últimas perguntas, elas vão aqui nos ajudar a identificar se o paciente já tentou parar de fumar em algum momento. E em caso positivo, a pergunta o que aconteceu, ela nos ajuda a identificar o que ajudou e o que atrapalhou esse paciente na mudança do hábito. Beleza? Então, essas informações serão extremamente úteis para trabalharmos numa próxima tentativa de cessação do hábito. Entender quando ele tentou, o que ajudou, o que fez ele voltar a fumar, o que atrapalhou, e isso vai nos servir como estratégia para a próxima vez que nós formos ajudar esse paciente a tentar cessar o hábito. Beleza, pessoal? Certo até aqui? Então agora, o próximo passo é avaliar. Passo 2, nós vamos aqui determinar o nível de dependência e motivação do paciente. Então, pessoal, após identificarmos o paciente como fumante, o próximo passo é justamente avaliar a dependência da nicotina e o estágio de motivação para a cessação. Um dos métodos utilizados aqui é o que chamamos de índice de peso do tabagismo. Esse índice ele é baseado no teste de Fagerstrom, que eu vou mostrar para vocês adiante. E ele basicamente classifica a dependência desse paciente com base no número de cigarros fumados por dia e no tempo decorrido entre o despertar e o primeiro cigarro, que é justamente a terceira e a quarta pergunta que fizemos ao paciente na etapa de perguntar. Ou seja, quantos cigarros o senhor fuma por dia? Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Beleza? Se o paciente fuma muitos cigarros diariamente e se ele acende o cigarro logo após acordar, como eu falei para vocês, há muito mais risco de sintomas de abstinência e há risco desses sintomas serem muito mais intensos, porque isso mostra que o paciente tem uma forte dependência e vai exigir de nós uma abordagem mais estruturada para nós conseguirmos lidar e pensar o melhor tratamento para esse paciente. Além da dependência, com base nas respostas do paciente, nós também podemos avaliar o estágio de motivação do paciente para que nós possamos definir a melhor estratégia que nós vamos adotar. Na aula de entrevista motivacional, eu apresento a vocês os estágios da mudança que se caracterizam por 5 situações básicas derivadas ali do proposto por Prochaska e de Clemente. A gente acrescenta uma sexta que é a recaída, tá? Certo, pessoal? E esses estágios eu quero passar brevemente aqui por eles com vocês. Então, o primeiro deles, a pré-contemplação. Aqui, o paciente não quer parar de fumar. Então, pessoal, os pacientes que se encontram nessa fase, eles não têm intenção de parar de fumar nos próximos meses. Mesmo que eles estejam cientes do risco do tabagismo, eles não acreditam que sejam vulneráveis a essas consequências de maneira significativa. Muitas vezes, essas pessoas encaram o ato de fumar como uma escolha pessoal e valorizam a sensação de liberdade e de independência que o cigarro proporciona a elas. Além disso, essas pessoas, na etapa do estágio de pré-contemplação,
elas não se veem como dependentes da nicotina. Elas acreditam que quando elas quiserem parar de fumar, elas podem parar de fumar sem dificuldade. E como nós, profissionais de saúde, devemos reagir quando o paciente está nesse estágio. Então, lá na aula de entrevista motivacional, eu ensinei isso detalhadamente para vocês, mas uma palhinha aqui. A estratégia mais eficaz, como eu falei para vocês, nesta etapa, não é impor, não é pressionar para que o paciente pare de fumar imediatamente, mas sim plantar uma sementinha. Então aqui nós vamos criar um espaço de diálogo, de reflexão, tá? Algumas perguntas abertas aqui são essenciais para estimular essa reflexão do paciente. Perguntas como, por exemplo, Dona Maria, o que você acha sobre os impactos do tabagismo ou os impactos do fumo? Você já sentiu alguma mudança na sua saúde por conta do cigarro? Ou então você já considerou parar de fumar em algum momento? Percebem, pessoal? Esse tipo de abordagem, ela permite que o paciente comece a refletir sobre o seu comportamento sem se sentir julgado. Então, reforçando com vocês, o objetivo aqui não é forçar uma decisão imediata, mas sim gerar uma consciência gradual sobre os riscos e os benefícios da cessação do hábito. Beleza? O outro estágio, pessoal, é a contemplação. Aqui, o paciente considera parar, mas ainda não está pronto. Diferente da fase pré-contemplativa, aqui o paciente já demonstra um desejo de mudança. Então, quando questionado, ele diz que gostaria de parar de fumar, talvez ali nos próximos meses. No entanto, apesar da intenção, ele ainda não consegue tomar uma atitude concreta para abandonar o cigarro. E essa hesitação acontece, pessoal, porque o fumante ele sente a ambivalência em relação ao cigarro. De um lado, ele reconhece os malefícios do tabagismo e sabe que seria melhor para a sua saúde se ele parasse de fumar, mas por outro lado, há um forte medo do fracasso, medo da abstinência, dos desafios que acompanham a cessação. E muitos se referem a si mesmos como pessoas sem força de vontade, o que reforça ainda mais essa sensação de incapacidade. E como eu expliquei a vocês lá na aula de entrevista motivacional, o papel do profissional de saúde aqui é transformar o desejo de parar em um plano realista e encorajador. Nós precisamos ajudar o fumante a enxergar que, embora o processo seja desafiador, ele não está sozinho. E que existem estratégias muito eficazes que podem ajudar esse paciente a vencer a barreira. Então, algumas abordagens que são úteis aqui. Reforçar os benefícios da cessação de forma personalizada. Nós vamos mostrar impactos positivos na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. Então, por exemplo, se estamos lidando, por exemplo, com um jovem, podemos usar um benefício que é o mau cheiro, né, do cigarro, e ao parar de fumar, um benefício é ele ter um hálito mais agradável, um cheiro do corpo mais agradável, né? Se eu estou falando, por exemplo, com um paciente na faixa etária aí, média, eu posso usar, por exemplo, os argumentos financeiros do benefício de parar de fumar. Então ele vai poupar dinheiro, ele pode usar esse dinheiro para viajar, para fazer alguma outra coisa, tá? Inclusive, pessoal, uma das coisas que nós podemos fazer aqui é calcular com o paciente o quanto de dinheiro ele gasta com o cigarro. Então você pode perguntar para o paciente aí quanto que custa a carteira de cigarro que ele compra e perguntar quantas carteiras de cigarro, né, quantos maços, lembrando aqui para vocês que um maço de cigarro equivale aí a 20 cigarros, tá? Então um maço de cigarro na verdade, quantos cigarros esse paciente fuma aí por dia? Uma carteira, 2 carteiras, né? Então 20, 40 cigarros, tal. E aí quanto que custa a carteira? E aí você vai multiplicar para ele e mostrar para
ele quanto que ele consome financeiramente em uma semana, em um mês, em um ano, tá? Tem algumas calculadoras na internet, inclusive, que ajudam a fazer isso, tá? Vocês podem colocar aí, calcular o valor gasto com cigarro no ano, tá? E sai algumas calculadoras aí na internet para vocês. Então, isso é uma das formas de reforçar os benefícios da cessação do hábito de forma personalizada, tá? E se o paciente é mais idoso? Aí geralmente a gente pode apelar para questões de saúde, às vezes questões respiratórias, questões de prevenção de infarto, de AVC, tá? Então a gente vai personalizar os benefícios mostrando para esse paciente, tá? Que mais? Outra abordagem útil é validar os sentimentos do paciente. Então, reconhecer que o medo e a dificuldade são coisas normais, mas que podem e com ajuda elas vão ser superadas, certo, pessoal? Outra abordagem útil aqui é incentivar pequenos passos. Então, por exemplo, definir um prazo para refletir sobre o assunto ou tentar reduzir gradualmente o consumo de cigarros, preparando aí para uma futura tentativa de cessação, tá? Então, resumindo, o objetivo nessa fase de contemplação é ajudar o paciente a construir confiança e começar a transformar a intenção de parar de fumar em uma ação. Beleza, pessoal? Agora, o estágio de determinação. É justamente aquele em que o paciente decidiu que vai parar de fumar e está planejando como fará isso. Ele não apenas quer parar, mas ele já estabeleceu um prazo para que isso aconteça. Geralmente aí, pessoal, dentro das próximas semanas, tá? Então, o paciente que fala assim, não, eu quero parar daqui a um ano, ele não está em determinação, tá? Então, o paciente determinado nas próximas semanas, menos de um mês, ele já consegue definir essa data, tá bom? Então, esse é um momento que é crucial, porque é aqui que nós conseguimos intervir ativamente, ajudando esse paciente a estruturar um plano de cessação. Então, quando identificamos um paciente nesse estágio, o nosso papel como profissionais é reforçar essa decisão e ajudá-lo a criar um plano concreto. E como nós podemos fazer isso? Primeiro ponto é conversar com o paciente sobre definir uma data exata para ele parar de fumar. Isso pode ser chamado como o dia D da cessação, tá? Inclusive, é uma das formas que nós identificamos que o paciente está nessa fase de motivação, de determinação. É quando nós perguntamos, o senhor consegue definir uma data para parar de fumar? E ele te fala assim, consigo. Aí você vai perguntar, tá, quando que a gente conseguiria pensar nessa data? Inclusive, pensando nessa data, seria interessante aí o senhor pensar numa data que seja especial para o senhor. Então, por exemplo, sei lá, o filho do senhor faz aniversário no dia 20 de março. Que tal a gente pensar no dia 20? Desse mês que nós estamos, entende? Então, é interessante, pessoal, a gente avaliar se ele consegue definir a data. Se ele não consegue ou se ele fala uma data muito longe, é sinal que o paciente não está na fase de determinação, beleza? O que mais que é importante aqui no estágio de determinação? É, junto com o paciente, identificar gatilhos que podem atrapalhar e ajudar o paciente a encontrar estratégias para lidar com esses gatilhos, tá? Então, aqui algumas coisas que eu cito geralmente para vocês paciente que às vezes faz uso de café antes de acender o cigarro, ou então toda vez que o paciente ele se senta num banco específico lá da casa dele, ele acende o cigarro. Então, esses fatores condicionantes, eles precisam ser alterados para que o paciente consiga lidar melhor com a etapa de ação. O que mais? Avaliar se vai ser necessário o uso de tratamento medicamentoso, né? Isso é interessante porque daqui a pouco eu vou citar para vocês, alguns medicamentos são iniciados um pouco antes do dia D, do dia que o paciente definiu que vai parar de fumar. Então é importante a gente avaliar, né? A gente já vai estar aqui sabendo qual que é o grau de dependência dele, nós vamos discutir sobre quais os medicamentos vão ser interessantes para cada paciente. E
orientar sobre o que esperar nos primeiros dias sem o cigarro, para o paciente já ir se preparando, não ser pego aí de surpresa pelos sintomas de abstinência. Certo, pessoal? Então, nesse estágio de determinação, o paciente ele está pronto para agir e nosso papel é garantir que ele tenha todas as ferramentas necessárias para conseguir abandonar o cigarro de uma maneira aí bem sucedida. Agora, depois do estágio de determinação, nós temos o estágio de ação, onde efetivamente o paciente para de fumar e começa o enfrentamento da abstinência. Então, na etapa de ação, o paciente toma a decisão, interrompe completamente o consumo de cigarros e com essa mudança ele começa a enfrentar os efeitos da abstinência, que aí, como eu falei para vocês, podem incluir sintomas como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, aquela vontade intensa de fumar que nós chamamos de fissura. E aí, qual deve ser a abordagem nessa fase? Então, pessoal, aqui alguns pontos importantes. Reforçar o compromisso do paciente. Então, nós precisamos trazer à tona aqueles motivos que o paciente tinha para parar de fumar, oferecer para ele estratégias para lidar com a fissura. Então, como eu falei para vocês, o que é a fissura? É aquele desejo intenso de fumar. E nós precisamos explicar para o paciente que a fissura, ela geralmente dura por volta de uns 5 minutos. E nessa fase que o paciente parou de fumar, nós vamos precisar de algumas estratégias para que ele vença esses períodos de fissura. Algumas técnicas, elas podem ser feitas quando vem a fissura. Quais são elas? Beber água gelada, tá? Então são coisas que a gente vai orientar para o paciente. Veio aquela vontade intensa de fumar, seu Manuel, o senhor vai tomar água gelada. Outra coisa que nós podemos orientar o paciente a mastigar alguma coisa. Então, geralmente, nós sugerimos verdurinhas cruas, como cenoura, ou frutas como maçã, porque isso vai tentar estimular aquela parte da fase oral, do desejo psicológico, do desejo oral de fumar. Tá? Além disso, estimular o paciente a praticar atividade física. Então, tenta sair, dar uma caminhada, tá? Nesse período. Isso é interessante. Então, percebam que geralmente essas estratégias elas vão tentar mitigar justamente o desejo oral, o desejo psicológico do cigarro. A gente vai tentar mimetizar o cigarro para o paciente por meio das verduras, a cenourinha, né, crua que o paciente vai mastigar, a maçã, ou então beber água gelada, para esse paciente vencer a fissura. Então, nós vamos informar o paciente que a fissura vem e vai, geralmente dura alguns minutos, logo passa, pode voltar a vir, e cada dia que ele ficar sem o cigarro, o intervalo entre as fissuras vai se tornando mais longo até que ele pare de sentir a fissura. Certo, pessoal? Então, algumas artimanhas aí para a gente conseguir mitigar e vencer esse momento de fissura, tá bom? Outro ponto interessante aqui na fase de ação é monitorar os sintomas de abstinência. Então aqui o paciente pode ou não estar em uso de medicação e dependendo de como esse paciente estiver, nós saberemos, assim, ele pode nos dizer se os sintomas estão incomodando ou se ele está conseguindo lidar, para a gente talvez aqui tentar mudar a estratégia, tá? Então é importante que o paciente saiba dos sintomas de abstinência. E muito importante também, nessa etapa, é manter um acompanhamento frequente desse paciente. Consultas regulares, para estar ali acompanhando, monitorando, prevenindo recaídas, reforçando o progresso dele, tá bom? E o paciente chega na manutenção. Então, o paciente já parou de fumar e agora ele precisa de um suporte para não recair. Tá? E aí entra justamente no último ponto que eu falei para vocês, manter o acompanhamento frequente. Tá? Aqui, embora o consumo de cigarros ele já tenha sido interrompido, como nós vimos, o risco de recaídas ainda existe, pessoal. Isso acontece porque o indivíduo ainda está num processo de adaptação comportamental. Ele está reaprendendo a viver, aprendendo a viver agora sem o cigarro, sem fumar. E agora ele tem que lidar com situações de estresse, gatilhos, que antes eram associados ao cigarro. Certo, pessoal? Então aqui
nós precisamos ter esse cuidado com o paciente para ajudar a manter ele nesse estágio de manutenção, certo? Então, explicar para o paciente que pode acontecer recaídas, que elas fazem parte do processo de cessação do hábito para muitas pessoas, e como eu disse a vocês, as recaídas não devem ser vistas como um fracasso, mas sim como um aprendizado. Outra coisa, a maioria dos fumantes precisa de várias tentativas antes de conseguir parar de fumar de forma definitiva. Então, alguns estudos mostram que até 85% dos pacientes voltam à pré-contemplação após uma recaída, e apenas depois de 2, 3, 4 tentativas é que eles conseguem se manter abstêmicos. E ainda, pessoal, o suporte contínuo, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, é essencial. O acompanhamento profissional, o reforço positivo, as estratégias para evitar gatilhos ajudam o paciente a se manter livre do tabaco. Então, orientar o paciente a evitar coisas que predispunham o hábito. Então, como eu citei para vocês, toda vez que antes de fumar eu tomo café, então evite o café. Sempre que eu saio com um amigo eu fumo, então deixe de sair com um amigo e convide esse amigo para jantar na sua casa, com a sua família. Outro, se eu fico muito tempo dirigindo no trânsito, eu acabo fumando. Então, prefira usar Uber, transporte público, aproveite esse tempo para outras atividades, como leitura, enfim. Nós precisamos ajudar o paciente a perceber mecanismos e como ele vai evitar os gatilhos, beleza? Então, o objetivo nessa fase é justamente fortalecer o compromisso do paciente com a abstinência, garantindo que mesmo diante de dificuldades, ele não volte ao hábito do tabagismo. Beleza, pessoal? E por fim, na recaída, como eu acabei citando ela pontualmente aqui para vocês ao longo dos outros estágios, o paciente aqui ele voltou a fumar após um período de abstinência. E aqui, mais uma vez, precisamos trabalhar com esse paciente que essa é uma etapa frequente em pessoas que estão lutando contra o vício igualzinho ele. Outras pessoas também passam por isso, e não significa fraqueza. E além disso, o período de abstinência, ele serve para mostrar para o paciente que ele é capaz. E ele pode se reerguer e voltar novamente a parar de fumar. Então, pessoal, cada estágio exige uma abordagem diferente. Vocês conseguiram perceber? Lá na aula de entrevista motivacional eu dou mais exemplos, dou mais detalhes, mas aqui eu fiz um overview para vocês perceberem que cada estágio a gente tem uma abordagem diferente. E não adianta forçar a barra com o paciente, tá? É no tempo dele, a decisão dele e dependendo do estágio, a gente utiliza ferramentas apropriadas. Beleza, pessoal? Então, pessoal, até aqui dos 5 passos do PAPA, nós já fizemos perguntar e avaliar. Agora, nós vamos aconselhar. Então, criar motivação para a mudança. O aconselhamento ele é uma das ferramentas mais poderosas no processo de cessação do tabagismo. O objetivo aqui, pessoal, é motivar o paciente e oferecer orientações práticas para que ele possa lidar com os desafios da abstinência. Então, primeiramente, pessoal, o paciente ele precisa entender a importância de parar de fumar o quanto antes. Então, o profissional de saúde ele deve alertar o paciente de forma assertiva, mas sem julgamentos ou imposições. Como vimos até aqui, a abordagem ela precisa ser firme, porém empática, reforçando que cada dia sem um cigarro é um passo em direção a uma vida mais saudável. Aqui, um dos principais desafios é a síndrome da abstinência, que eu citei para vocês. Então, os sintomas de ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, fissura intensa pelo cigarro, tá? É fundamental que o fumante esteja preparado para esses sintomas e que ele saiba que esses sintomas não duram para sempre. E isso compete ao profissional. Como médicos, nós devemos explicar a duração desses sintomas, a intensidade desses sintomas e ensinar, mais uma vez, as estratégias para lidar com a fissura. Então,
No slide anterior eu citei para vocês: beber água gelada, mastigar frutas quando sentir vontade de fumar, praticar atividades físicas para aliviar a ansiedade, usar técnicas de respiração, de relaxamento, respiração diafragmática, respira fundo, prende a respiração, solta lentamente, tá? Evitar os gatilhos comuns, café, álcool, companhias, lugares, tá? Além disso, como eu tenho batido na tecla até aqui, o aconselhamento ele é adaptado ao estágio de motivação do paciente. Então, se o fumante ainda estiver na fase pré-contemplativa ou contemplativa, ou seja, ele não se sente pronto para parar, ele não deve ser pressionado, pessoal. Em vez disso, o ideal é estimular a reflexão, mostrando aí que o profissional está do lado desse paciente para apoiar. E sempre que esse paciente decidir iniciar o processo, o profissional vai estar ali para ajudar ele. Então aqui o objetivo é criar uma atmosfera de respeito, de confiança, para que esse paciente não rejeite a ideia de cessação. Por outro lado, já aqueles pacientes que estão prontos para parar de fumar, o aconselhamento ele deve focar em criar um plano de ação prático, ajudar o paciente a encontrar formas de substituir o cigarro por outros hábitos mais saudáveis. Beleza, pessoal? E por fim, devemos lembrar que o simples fato de o fumante considerar seriamente a possibilidade de parar de fumar já é uma grande vitória. A mudança de comportamento, como vocês têm percebido, ela acontece em etapas. Nosso papel é oferecer suporte contínuo para que essa transição aconteça de forma mais tranquila e de forma eficaz. Certo, pessoal? Então vamos seguir aqui. Olha só, agora, se o paciente demonstrar interesse em parar de fumar, nós passamos para a próxima etapa, que é preparar. Então, aqui é criar um plano de ação para a cessação do hábito. Aqui, pessoal, o objetivo é ajudar o paciente a desenvolver um plano concreto para ele parar de fumar. Isso envolve algumas coisas. Eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, alguns desses detalhes eu pontuei com vocês ali quando eu estava falando sobre os estágios da mudança. Então, percebam que eu citei algumas coisas que vocês vão ver aí no passo 3, passo 4, passo 5, lá no estágio de motivação para vocês entenderem mais ou menos onde é que se conecta, beleza? Então, olha só, escolher uma data para parar de fumar. Então, eu falei para vocês aí que para a gente elaborar um plano de ação, nós precisamos aí elencar os motivos que levaram o paciente a parar de fumar, traçar as estratégias, avaliar se ele vai precisar de medicamento ou não. Dependendo se ele precisa de medicamento, a gente pode, por exemplo, ter que começar a medicação antes desse paciente parar de fumar, ou então, por exemplo, no caso da terapia com reposição de nicotina, o paciente vai ter o dia D que ele para de fumar e aí começa o uso da nicotina. Então, a data para parar de fumar é importante, tá? Identificar os gatilhos, mais uma vez, como eu mencionei para vocês, é importante, cada paciente tem o seu próprio gatilho, café, o lugar, o amigo, então é importante identificar esses gatilhos e já desenvolver junto ali com o paciente formas de evitar ou como substituir esses gatilhos, tá? Além disso, criar aí substituições saudáveis para o ato de fumar. Então, como eu citei, pequenos gestos aí como mastigar cenourinha crua picada, pedacinho de maçã, que ajuda a substituir o movimento de levar o cigarro à boca. Isso também ajuda a tornar a transição aí mais fácil, tá? Um ponto fundamental também, envolver familiares, amigos, colegas de trabalho no suporte a esse paciente na etapa de cessação. Então, ter uma rede de apoio aí que incentive a mudança, ela é fundamental, porque se o paciente convive com pessoas que fumam, ele vai precisar encontrar estratégias muito mais sólidas, muito mais densas para tentar lidar com situações sem recair, tá? Então, ter o apoio dos familiares aqui é essencial. E além disso,
preparar esse paciente para lidar com o estresse. Situações estressantes que antes eram gatilhos para fumar, eles vão continuar existindo. Então, o paciente ele deve pensar com antecedência em alternativas saudáveis para lidar com esses momentos. Então, aí entra a respiração profunda, exercício físico, tá com estresse, vê que a vontade de fumar, vai correr, vai fazer uma caminhada, tá? Ou então técnicas de relaxamento, beleza? Certo, pessoal? Então, após discutir todas essas informações, nós devemos apresentar ao paciente os dois principais métodos que ele tem para parar de fumar, tá? Que é a parada abrupta e a parada gradual. Então, vejamos quais são cada uma delas, professor. A parada abrupta. O paciente ele interrompe o consumo de cigarro de uma só vez, como o próprio nome diz, abrupto, independentemente da quantidade que ele fuma. Esse método ele apresenta os melhores resultados, especialmente se ele está ali acompanhado por um suporte psicológico e medicamentoso. O grande desafio aqui, pessoal, é a síndrome da abstinência, mas com a boa orientação e quando necessário o uso de medicamentos, os sintomas eles podem ser minimizados. Outra forma de parar de fumar é a parada gradual. Aqui, ela pode ser particularmente útil para aqueles fumantes que têm grande dependência de nicotina e sentem dificuldades em parar de fumar de forma repentina. Essa estratégia ela permite aqui que o organismo e a mente se adaptem lentamente, como o próprio nome diz, parada gradual. Então, o corpo vai se adaptando, a mente vai se adaptando à ausência de cigarro gradualmente, reduzindo o impacto da síndrome de abstinência. Dentro dessa abordagem, nós temos aqui dois métodos principais. Então, ou seja, dentro da parada gradual, nós temos a parada gradual por redução e a parada gradual por adiantamento. Vamos à primeira, a parada gradual por redução. Nesse método, o paciente ele diminui progressivamente o número de cigarros consumidos ao longo do dia. A ideia aqui é que a cada dia ele fume um número menor de cigarros do que no dia anterior, até esse paciente atingir o ponto que ele não fuma mais nenhum cigarro. Isso pode ser feito estabelecendo aí junto com o paciente as metas diárias e monitoramento da redução de consumo. Então, vamos lá, um exemplo. Se o paciente fuma 20 cigarros por dia, ele pode reduzir para 18 cigarros na primeira semana. Na segunda semana, 15. Na terceira semana, 10. Na quarta semana, 5. Até que ele fique completamente sem fumar, certo? Então, essa seria a parada gradual por redução. E nós temos também a parada gradual por adiantamento. Como é que funciona isso? Aqui, o paciente ele vai manter o mesmo número de cigarros diários, só que ele vai aumentar o intervalo até ele acender o primeiro cigarro. Então, por exemplo, se ele tem o hábito de acender o primeiro cigarro logo ao acordar, ele vai passar a atrasar esse momento em 1 a 2 horas cada dia, até chegar ao ponto que ele não precise mais fumar. Então, sei lá, o paciente acabou de acordar e ele fuma. No próximo dia, ele vai esperar pelo menos 1 hora. Então, ele acorda, espera 1 hora e acende o cigarro. No outro dia, ele espera 2 horas. No outro dia, 3 horas. E assim sucessivamente. Então, é uma parada gradual por adiantamento do momento em que ele acende o primeiro cigarro. Esse método aqui ele é útil para quebrar o condicionamento psicológico ligado a horários e rotinas específicas, ajudando o paciente que fuma a perder esse hábito gradualmente. Certo, pessoal? Então, ambos os métodos eles podem ser eficazes, mas é importante lembrar que a parada gradual ela não deve ser prolongada por mais do que 2 semanas, porque assim aumenta muito o risco do paciente permanecer fumando, mesmo que uma pequena quantidade de cigarros de forma indefinida, por tempo indeterminado, e isso dificulta a cessação completa. Tá? Então, para que essa estratégia funcione, o paciente ele precisa de um acompanhamento muito próximo, de incentivo, tá? E um plano muito bem estruturado. Métodos complementares, como o apoio psicológico, a terapia de reposição de nicotina, elas podem aumentar significativamente as chances de sucesso. Então, cada paciente deve escolher para ele aquele método que melhor se adapta à sua realidade, tá? E
A nós profissionais cabe oferecer suporte e estratégias para facilitar o processo. Certo, pessoal? Então, trabalhamos aqui o passo 4, que é preparar. Então, criar um plano para a cessação do hábito, beleza? Vamos seguir. Agora, pessoal, a cessação do tabagismo ela não termina no momento em que o paciente para de fumar. Esse paciente precisa de acompanhamento para evitar recaídas. Então, o quinto passo do nosso PAPA é acompanhar, mantendo o paciente em abstinência. Então, aqui, pessoal, o acompanhamento de forma regular, ele é fundamental para garantir que o paciente se mantenha abstêmio e que esse paciente não volte a fumar. Muitas vezes, o desafio não está apenas em parar de fumar, mas principalmente em permanecer sem o cigarro ao longo do tempo. Por isso, as consultas de acompanhamento elas são essenciais para reforçar os progressos, monitorar as dificuldades e prevenir as recaídas. A recomendação ideal para o acompanhamento em consultas é essa que vocês estão vendo aí na tela. Olha só, primeira, segunda e quarta semanas após a recaída. Tá? Então, esses seriam períodos ideais do paciente estar voltando ao consultório. Parou de fumar hoje. Primeira semana, segunda semana e a quarta semana após a parada de fumar são períodos que a gente considera críticos, porque nesses períodos os sintomas de abstinência eles são mais intensos, eles vão estar a todo vapor. Nessa fase, então, o paciente pode sentir aquela irritabilidade, ansiedade, fissura pelo cigarro, dificuldade de concentração. Aqui, então, o suporte frequente é essencial para que esse paciente não desista. Beleza? E em seguida, nós podemos passar para consultas mensais, até esse paciente completar ali 3 meses sem fumar. Que esse período de 3 meses após parar de fumar, ele ainda exige atenção. Então, as consultas mensais, elas precisam acontecer porque muitos pacientes enfrentam momentos de vulnerabilidade nesse período. E aí, nessa etapa, nessa fase, nós vamos continuar trabalhando. Estratégias para fortalecimento, fortalecer a confiança desse paciente, ajudar esse paciente a lidar com situações de risco. É um momento em que ele vai conhecendo novos desafios que talvez ele não tenha ponderado que aconteceria e aparecem aqui para ele, tá? E uma vez que esse paciente avance, nós podemos propor para esse paciente, né, retornos após 6 meses, de tal forma que ele veio ali primeira, segunda, quarta semana, depois mês a mês até completar 3 meses, depois ele faz um retorno após 6 meses e após 1 ano sem fumar. Porque assim, mesmo após um longo período de abstinência, ainda existe um risco de recaída, especialmente em momentos de estresse, exposição a cigarro, a pessoas que fumam. Então essas consultas mais espaçadas, elas são importantes porque elas servem para reforçar os benefícios já alcançados e manter o paciente engajado em seu novo estilo de vida sem o tabaco. Certo, pessoal? Professor, e o que fazer nessas consultas? Então, pessoal, durante esses encontros, reforçamos alguns pontos importantes. Vamos lá. Os benefícios que o paciente já percebeu. Então, melhora da respiração, redução da tosse matinal, maior disposição física, economia financeira. Então, mostrar ao paciente as vantagens que ele já experimentou fortalece a motivação desse paciente para continuar sem fumar. O que mais? Estratégias para lidar com as situações de risco, então festas, reuniões sociais, momentos de estresse, que aí vão ser gatilhos para o tabagismo. Nós precisamos ajudar a trabalhar junto com o paciente formas de substituir o cigarro por alternativas mais saudáveis, tá? Então nós vamos aqui buscar, junto desse paciente, estratégias para ajudar ele a se preparar para esses desafios. E também a importância de evitar qualquer contato com o cigarro. É essencial que nós deixemos claro a esse paciente que uma única tragada pode levar à recaída. Muitos ex-fumantes pensam que podem fumar apenas um cigarro sem voltar ao hábito, mas isso pode reativar o vício e levar ao retorno de um consumo regular. Certo, gente? E caso o paciente tenha
uma recaída. Então, nesse momento de acompanhamento, se o paciente tem uma recaída, é fundamental que nós tenhamos uma atitude que não gere julgamento. O paciente não pode se sentir julgado, desmotivado. A recaída ela não deve ser vista como um fracasso, nem pelo profissional, nem pelo paciente, mas sim como uma oportunidade para esse paciente aprender o que desencadeou o retorno ao cigarro. Então, em vez de simplesmente repreender o paciente, o profissional de saúde ele deve ajudar o paciente a refletir sobre o que aconteceu e a reformular estratégias para voltar à cessação do hábito. Então, algumas perguntas elas são importantes e ajudam a gente a entender o contexto da recaída desse paciente. Então, olha só que eu coloquei na tela para vocês. O que aconteceu no momento em que você voltou a fumar? O que você estava fazendo naquela hora? Como você se sentiu ao fumar o primeiro cigarro novamente? Já pensou em uma nova data para parar? Essas perguntas, pessoal, ajudam o paciente a identificar os fatores de risco que o levaram a fumar novamente. Muitas vezes, o gatilho pode estar relacionado a momentos específicos do dia, como após refeições, ou o consumo do café, bebidas alcoólicas, ou até mesmo a convivência com outros fumantes. Além disso, tanto situações de estresse quanto momentos de euforia também podem desencadear a vontade de fumar. Então, festas, momentos de confraternização. E aqui, o nosso papel como profissional de saúde, gente, é ajudar o paciente a desenvolver estratégias para lidar com esses gatilhos. Então, se o café, por exemplo, é um forte estímulo para parar de fumar, vamos substituir esse café por um suco, por uma água gelada ali nas primeiras semanas, principalmente aí após a recaída. Ou então, como eu citei, evitar ambientes com outros fumantes. Isso aí vai ajudar muito a evitar novas recaídas, tá? Então, a mensagem principal aqui, gente, é que parar de fumar é um processo. E ela pode exigir mais do que uma tentativa. O mais importante é que o paciente não desista e que esse paciente saiba que pode contar com o suporte de você, profissional de saúde, de você que está ali acompanhando ele, tá? Então, o nosso suporte para ajudar esse paciente a superar os desafios e alcançar uma vida sem o tabaco, ele precisa ser reforçado, tá? Certo até aqui, pessoal? Então, vocês aprenderam até aqui como pôr em prática as técnicas da entrevista motivacional, que inclusive se misturam aqui com abordagens cognitivo-comportamental, enfim. Então, vamos seguir aqui. Até agora, então, eu falei para vocês sobre abordagens individuais para tratamento aqui do tabagismo. Mas é fundamental lembrar que a literatura mostra que o suporte em grupo também é uma estratégia extremamente eficaz para ajudar os pacientes a cessarem o uso do tabaco. E por que isso acontece, professor? Porque o grupo ele cria um ambiente de acolhimento, troca de experiências, motivação, o que aumenta significativamente a adesão ao processo de cessação. Diferente do atendimento individual, onde o paciente recebe orientações diretas ali do médico, na intervenção em grupo, os próprios participantes desempenham um papel ativo no suporte uns aos outros. Aqui, a interação entre os pacientes fumantes é utilizada como uma ferramenta terapêutica, permitindo que os pacientes compartilhem dificuldades, estratégias bem-sucedidas, desafios que tiveram ao longo do processo de cessação ou que estão tendo. Então, uma verdadeira dinâmica de grupo, guiada por um facilitador, que aí nesse caso é o profissional de saúde, que vai guiar as discussões e ajudar a promover reflexões que ajudam aí a fortalecer, motivar o paciente para parar de fumar, é justamente essa dinâmica do grupo, certo? Agora, como é que funciona essa estratégia na prática? Essa parte aqui, pessoal, está bem detalhada no Duncan, tá? Então, depois vocês dão uma olhada lá. Mas vejam só, o modelo que o Duncan propõe
é estruturar em 4 encontros iniciais. E cada um desses encontros do grupo tem objetivos bem definidos. Então, que seria mais ou menos o seguinte: primeiro encontro, nós vamos aqui compreender a dependência do cigarro. Então, nesse primeiro encontro, o foco aqui é ajudar o paciente a entender melhor os mecanismos da dependência à nicotina, os malefícios do tabagismo, como ele impacta o organismo, tá? Em seguida, nos encontros, nesses 4 primeiros encontros, aprofundar o conhecimento sobre os malefícios do tabaco. Então, trabalhar ali com o grupo os dados científicos e exemplos concretos para que o paciente ele tenha uma plena consciência dos riscos do cigarro, tanto para ele quanto para as pessoas ao redor. Tá? Então aqui é aquele momento que a gente em grupo pode expor para os pacientes e também convidá-los a participar, tá, pessoal? A gente vai conversando sobre essa dinâmica, mas aqui é um momento de expor sobre aquelas doenças que eu conversei com vocês ali no começo da aula, tá? Então, tocar aqui assuntos sobre os benefícios de parar de fumar, tá? Então, é tudo isso estratégias que a gente vai utilizar durante esse momento de grupo, tá? Outro ponto importante desses primeiros encontros é planejar como parar de fumar. Então, nesse momento, os participantes eles vão desenvolver estratégias personalizadas para a cessação do tabagismo, escolhendo ali os métodos adequados, cada um, né, para a sua necessidade, e identificar possíveis barreiras ao sucesso dessa cessação do hábito, certo? E, por fim, reforçar estratégias de manutenção da cessação. Esse último encontro, então, ele vai trabalhar ali estratégias para garantir que os pacientes saibam como lidar com situações de risco, momentos de estresse, gatilho, toda aquela abordagem que a gente fez individualmente, a gente vai trabalhar aqui em grupo também. Beleza? Então, a organização dessas sessões, pessoal, ela segue uma estrutura bem definida, combinando, então, discussão temática, reflexão e, principalmente, a participação ativa dos pacientes. Não é um momento para o profissional de saúde chegar lá como um palestrante e dar uma palestra. Não, o intuito aqui é o profissional de saúde ele funcionar como um facilitador do encontro, ele estimular por meio de perguntas, por meio de opiniões, por meio de histórias, por meio de vivências. E ele vai estar trabalhando tudo isso aqui, compreendendo a dependência do cigarro, como o paciente vê a dependência do cigarro, como o grupo, as pessoas ali daquele grupo veem os malefícios do tabagismo, como é que eles percebem o impacto no organismo, o que eles já leram, o que eles já ouviram falar. E aí a gente facilita também aprofundando um pouco mais o conhecimento e sempre checando, olha, vocês já ouviram falar disso? Alguém pontua, eu já ouvi falar, fulano, fala pra gente, o que você já ouviu falar sobre o enfisema, o que você já ouviu falar sobre câncer de pulmão, o que tem a ver com o cigarro? Esse momento aqui de planejamento de como parar de fumar, a gente também coloca nas mãos dos pacientes para debater em grupo, estratégias personalizadas. Às vezes o que é bom para um paciente, ele fala em grupo, funciona também para o outro, tá? E a gente vai nesses primeiros 4 encontros também reforçando aí as estratégias de manutenção, lidar com gatilhos, com estresse, situações de risco, tá? Então, idealmente, é interessante que o grupo tenha 2 profissionais, idealmente profissionais capacitados, preferencialmente não fumantes, para garantir uma abordagem neutra e também baseada em evidências. Beleza, pessoal? Outro ponto importante é a frequência dos encontros. O Duncan sugere no primeiro mês que os encontros ocorram preferencialmente uma vez por semana, porque é nessa fase inicial que os pacientes precisam de mais suporte e mais engajamento, e o grupo, uns com os outros, ajuda nesse suporte e engajamento. E após esse período, a frequência ela pode ser reduzida, então quinzenal no segundo mês, à medida aí que os pacientes já tenham adquirido maior autonomia, maior autocontrole, tá? Além disso,
depois dessa fase, é interessante ter os chamados encontros de manutenção, que aí podem ser realizados mensalmente. Inclui aí ex-fumantes que desejam continuar recebendo suporte, bem como aqueles pacientes que ainda estão no processo de cessação. Beleza? Essa continuidade ela é essencial porque, como nós discutimos ao longo dessa aula, o tabagismo é uma doença crônica e a recaída pode ocorrer mesmo após longos períodos de abstinência. Então, é interessante garantir que os pacientes tenham um espaço de apoio a longo prazo para a gente aumentar as chances de sucesso definitivo. Certo, pessoal? Professor, e quais são os benefícios dessa abordagem em grupo? Então, primeiro, o grupo ele proporciona um ambiente motivador, onde os pacientes percebem que não estão sozinhos na jornada contra o tabagismo. Outro ponto, pessoal, essa dinâmica ela permite que os pacientes aprendam com as experiências uns dos outros, compreendendo ali diferentes estratégias para lidar com a abstinência e os desafios do dia a dia. Às vezes um desafio que o paciente nem percebeu que existia, outro paciente que talvez está numa etapa um pouquinho mais avançada, ele já percebeu. Tá? E por último, o suporte social do grupo fortalece a adesão ao tratamento, uma vez que os pacientes eles se sentem encorajados a continuar ao verem o progresso uns dos outros. Por isso, pessoal, sempre que tivermos a oportunidade de recomendar ou implementar intervenções em grupo, devemos fazer, porque essa estratégia não apenas melhora as taxas de cessação, mas também cria um impacto positivo no bem-estar dos pacientes, tornando o processo menos solitário e mais motivador. Certo, gente? Mas o tratamento, então, professor, para o tabagismo, ele se resume a essa abordagem. Em alguns casos, sim. Mas, em outros casos, pode precisar de tratamento medicamentoso. E é o que eu vou falar a seguir para vocês, tá? Então, aproveite agora o momento, faça uma pausinha, hidratação, esticar o esqueleto aí e a gente já volta para a próxima etapa. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na parte 2. Até lá!